O vídeo, seria bom, hoje é terça-feira, dia 11/3. O vídeo de hoje seria um outro tema que não esse, mas no dia 10/3, isso de 2025, né, que eu tô falando, uma pessoa comentou em um dos vídeos aqui do canal, o seguinte comentário: antigamente, quem tinha falta de ar eram as pessoas com bronquite asmática. Hoje em dia tudo é DPOC. Meu marido fumou mais de 40 anos e morreu de diabetes. Nunca sentiu falta de ar. Então, existe algumas questões aqui sobre esse comentário que ela colocou, né? Então, que eu acho pertinente trazer para todos, compartilhar com todos, para melhorar o conhecimento aí sobre a doença pulmonar obstrutiva crônica, porque tem muita coisa que o paciente ou o familiar acaba não entendendo. Então, o primeiro aspecto, o marido dela fumou mais de 40 anos. Então, assim, na grande maioria dos casos, quem fuma vai desenvolver doença pulmonar obstrutiva crônica, tá? Na grande maioria dos casos. Eu diria que 90%. É que todo mundo que tem DPLC é quem fumou? Não, não é. Existe uma pequena parcela que está associada a outros fatores. Que tipo de fator? Fator hereditário, por conta da deficiência de uma enzima chamada alfa-1-antitripsina, ou pessoas que conviveram com fumantes, ou ainda pessoas que moraram em um lugar muito poluído, tá? Mas é a minoria. A grande maioria dos casos diagnosticados com doença pulmonar obstrutiva crônica estão associados ao tabagismo. Isso é fato. Agora, ela coloca que o marido dela nunca sentiu falta de ar. Então, já existe alguns vídeos aqui no canal onde eu falo que a falta de ar ela é multifatorial. Falta de ar ela depende de uma série de fatores. E no caso, na doença pulmonar obstrutiva crônica, por ser uma doença crônica, né, a pessoa acaba não sentindo falta de ar, ou pelo menos não apresenta essa queixa de falta de ar. E para você entender um pouco melhor desse aspecto da falta de ar, eu vou deixar um vídeo aqui fixado no primeiro comentário com o título "Sente falta de ar? Não perca esse vídeo", tá? Para você entender um pouquinho mais sobre a falta de ar. Existem vários outros vídeos que eu tenho no canal falando sobre a falta de ar. Geralmente, pacientes que têm doença pulmonar obstrutiva crônica, eles têm uma resistência maior à falta de ar, tá? Então, isso é uma explicação do porquê uma série de pessoas fumam durante um bom tempo e acabam não tendo falta de ar. Agora, outro aspecto que é sobre o diagnóstico. Então, para a gente ter um diagnóstico de doença pulmonar obstrutiva crônica, primeiro ponto, a gente precisa passar por um médico pneumologista. Ponto. Agora, olha o que ela apresenta para a gente. Então, o marido dela nunca sentiu falta de ar. Percebe? Você que tem DPOC, já tem o diagnóstico de DPOC e está vendo esse vídeo, escreve para mim nos comentários qual foi o momento que você procurou um médico pneumologista. Não foi na hora que você sentiu falta de ar? Tô certo? E realmente é isso. Existe um determinado momento que o paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, ele apenas reduz a funcionalidade dele. Apenas reduz. Deixa de sair, deixa de frequentar outros lugares, tanto que o familiar acaba suspeitando que o paciente está desenvolvendo depressão. A primeira suspeita é essa. Depois de um certo tempo, ele vai passar, em alguns casos, existe uma sequência de quedas, essa sequência de quedas pode estar associada à redução de força, e daí vai ter um momento que vou chegar no diagnóstico com o médico pneumologista. Mas, no geral, o que eu acho uma falha, de certa forma, é que a gente só procura um médico quando a gente já tem alguma queixa. O ideal seria a gente passar num médico periodicamente, pelo menos uma vez por ano, passar por alguns profissionais aí da medicina para ter um diagnóstico. Agora, eu entendo que nem todo mundo tem esse acesso, a maioria das pessoas dependem do Sistema Único de Saúde e acabam não procurando, né? A gente só procura o médico quando a gente está com um problema em si. No caso do marido dessa espectadora aí que comentou, ele não tinha a falta de ar.
Mas tem um fator muito importante no comentário dela que a gente consegue entender muita coisa. Então, logo no começo do comentário dela, ela escreve: antigamente, quem tinha falta de ar eram as pessoas que tinham bronquite asmática. Beleza. No caso, ela não relata, ela fala que o marido dela não tinha falta de ar. Bronquite asmática, tá? Em um determinado tempo, realmente existia esse diagnóstico de bronquite asmática. Hoje, isso está dividido entre asma e doença pulmonar obstrutiva crônica. Com o passar do tempo, todas as profissões evoluem e quando a gente diz respeito à medicina, o poder de diagnóstico ele acaba sendo aprimorado. Então, existe a evolução dos exames, a cada ano que passa, existem exames cada vez mais detalhados, que hoje existem, mas não existiam há 10, 15 anos atrás. Existem esses aspectos. Outro detalhe é que existe alguns documentos que a gente chama de guidelines. Guidelines, eles são diretrizes que orientam a tomada de decisões nas doenças. Tanto que existe, salvo engano, tá? Eu vou confirmar isso para trazer para vocês, mas existiu uma época onde a doença pulmonar obstrutiva crônica, ela era dividida em duas doenças, a asma e o enfisema. Salvo engano, tá? Isso daqui eu vou confirmar, mas tanto que se vocês fizerem uma busca no YouTube, existem profissionais que tratam a asma como uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Agora, os guidelines da atualidade, não lembro a última data do guideline sobre a doença pulmonar obstrutiva crônica, ela divide em asma e doença pulmonar obstrutiva crônica. Tanto que existe uma brincadeira que a gente faz, acaba sendo uma brincadeira, né? Que nem tudo que chia é asma. Nem tudo que chia é asma, porque a doença pulmonar obstrutiva crônica também pode desenvolver o chiado. Então, você tem ambas as doenças que se caracterizam por um processo inflamatório, mas em algum momento elas se dividem, tá? Tanto que, pelo menos, os médicos que eu trabalho, eu já trabalhei, nenhum deles usa mais esse termo de bronquite asmática. Então, com a evolução, com o passar do tempo, o conhecimento dos profissionais da área da saúde muda e também o poder de diagnóstico ele aumenta, tá? Então, hoje em dia, tudo é DPOC? Não. Mas acaba tendo um maior diagnóstico de doença pulmonar obstrutiva crônica por alguns fatores. Um desses fatores é o aumento do poder de diagnóstico que os médicos eles possuem. Outra questão é porque, quer queira, quer não, a tendência da doença pulmonar obstrutiva crônica é aumentar. Existem algumas estimativas que trazem um aumento da doença ao longo do tempo. Um fator porque existe um aumento do tabagismo na população em geral. Então, hoje em dia, a gente também enfrenta alguns problemas que geram a doença pulmonar. E alguns deles podem até gerar doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o que, por exemplo, o consumo do narguilé. Tá? Então, um dos fatores que hoje em dia a gente acaba vendo mais doença pulmonar obstrutiva crônica são esses fatores. Agora, a principal questão que eu gostaria de deixar para vocês, no aspecto de um trabalho orientativo que eu faço, é a necessidade de avaliações periódicas com um profissional pneumologista, principalmente se você é fumante ou é ex-fumante. Porque não é porque você não tem o sintoma que você não tem a doença. Já convivi com bastante pessoas, aliás, atendi bastante pessoas que foram fumantes ao longo da vida. Inclusive, um paciente que eu tive há 4 anos atrás, eu parei de atender ele, era um paciente, eu atendi ele por outros aspectos, tá? Para busca de saúde de um modo geral. Ele era fumante, ele era médico e fumante. Esses dias eu tive contato com ele, ele ainda fuma. E o argumento dele foi: não, eu tô bem, a minha saturação é de 96, 95. E hoje, por exemplo, dando um exemplo para vocês, eu atendi um paciente através do programa que eu tenho aqui pelo YouTube, no Seja Membro. Seja Membro
através da assinatura Excelência Premium, você consegue, por um preço bem acessível, ter um acompanhamento comigo. Então, hoje foi a primeira consulta que a gente teve. E ele tem o diagnóstico de doença pulmonar obstrutiva crônica, mas nunca fumou. Isso é raro. A grande maioria dos casos é o diagnóstico associado ao tabagismo. Esse paciente que eu avaliei hoje, que a gente começou um trabalho hoje, a saturação dele é de 95%. Eu tenho pacientes também com saturação de 96%, praticam atividade física normalmente, não tem nenhuma queixa de falta de ar, ainda fumam e têm o diagnóstico de DPOC. E isso não é um erro do médico, é que a doença ela se comporta de diferentes formas em cada pessoa. A doença não é algo único, ela vai ter uma variação de comportamento de pessoa a pessoa. Por algumas características intrínsecas ao paciente, ele acaba desenvolvendo uma doença pulmonar obstrutiva crônica mais grave ou menos grave. E isso nem sempre vai estar associado à quantidade de cigarros fumados ao longo da vida. Então, existem esses fatores. Outra questão também, que falando mais aqui para ficar mais claro, é que as bronquites asmáticas que eram diagnosticadas no passado, eu acredito que elas já eram uma doença pulmonar obstrutiva crônica, mas era diagnosticada simplesmente com bronquite asmática pelo conhecimento, que não tinha tanto, e também pelo acesso aos recursos de diagnóstico. Então, essas são algumas características aí sobre a doença pulmonar obstrutiva crônica, tá? Ou sobre as dificuldades que nós passamos, que os profissionais da medicina passam, para diagnosticar a doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, o que eu sugiro para você? É fumante ou foi fumante? Tenta marcar uma consulta com o médico pneumologista para ter um diagnóstico. O diagnóstico, quanto mais precoce, melhor é. Se você não tem nenhum sintoma da doença pulmonar obstrutiva crônica, maravilha, fico muito contente, porque os diagnósticos, os sintomas de quem tem o diagnóstico da doença pulmonar obstrutiva crônica é bem ruim, tá? Então, os sintomas, a pessoa sofre muito com os sintomas. Se você é um desse paciente que tem o diagnóstico de doença pulmonar obstrutiva crônica e sente os efeitos da doença, compartilha com a gente qual é a sua característica, certo? Então esse era o vídeo de hoje. Agora, convido você novamente a clicar no vídeo que eu vou deixar no primeiro comentário fixado sobre esse tema aí da falta de ar. Tá? O título do vídeo é Sente falta de ar? Não perca esse vídeo. Outro aspecto, eu vou deixar no card final, vou deixar 2 cards, né? Um sobre um vídeo falando com o tema DPOC, dúvidas e características. Esse vídeo é uma live que eu fiz aqui no canal e vou também deixar uma playlist sobre doença pulmonar obstrutiva crônica para você prestigiar. Caso você tenha interesse em fazer parte aí do clube de membros para usufruir desse benefício do acompanhamento comigo, o link vai estar na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo também vai ter alguns outros links e o link da loja Treinamento Respiratório, caso você tenha interesse em adquirir algum produto, seja de fisioterapia respiratória ou de cuidados com a saúde com a gente. Tá certo? Então, muito obrigado por prestigiar esse vídeo até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.